2 graus e 3 décimos é a temperatura. Redação no ar para Brincasa, Sicredi Conceito Mecânica Multimarcas. Vai conversar agora com o Fernando da Gama. Ele que é administrador do Hospital Leonilda Brunet de Ilópolis e também é presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari. Porque nós temos essa nova onda de Covid-19, aquela em que mais estamos tendo casos confirmados no mundo. E aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari não é diferente, demorou um pouco a chegar aqui em relação ao que nós já víamos em outros países, Estados Unidos, Europa especialmente, mas chegou e o recorde atrás de recorde, né? A cada dia o número não para de aumentar, nós temos mais de 6 mil casos positivos, né, ativos aqui no Rio Grande, no Vale do Taquari, só em Lajeado mais de 2 mil pessoas estão com o vírus nesse momento, porém os sintomas são mais leves, tem menos internações em UTI, mas a gente tem visto que tem aumentado o número de internações também nas UTIs e de mortes, infelizmente. Então, a gente vê notícias aí de outros países, né, que estão já falando que está faltando leitos de internação. E aqui no Brasil também nós temos pelo menos 6 ou 7 estados que também já têm mais de 80% dos seus leitos ocupados por conta dessa variante Ômicron. Então, o contato é com o Fernando justamente para saber como está a realidade dos hospitais do Vale do Taquari. Eu até pego aqui o gancho para trazer a informação de que, de acordo com um site do governo do estado do Rio Grande do Sul, agora o Vale tem 55 leitos de UTI adulto, Estrela tinha 20 leitos e agora passou para 10. Nessa informação aqui, não significa que os leitos desapareceram, né? Mas pelo menos no estado aqui, algumas coisas estão um pouco diferentes. O próprio HBV, o Hospital Bruno Borba, não disponibiliza mais o número de leitos disponíveis, o número de leitos total, somente o número de pessoas internadas, mas, de acordo com o estado, de 55 leitos, 32 estão ocupados de UTI na região, sendo que são 23 pacientes, 72% pessoas que não têm ligação com a Covid e 9 pacientes com a confirmação da Covid, que dá 28%. No HBB, no momento, nós temos 2 pessoas na UTI, uma de Encruzilhada do Sul, portanto até que não é da região, e uma de Lajeado. E aí, na internação, tem outras 5, no total tem 8 pessoas internadas no HBB, o que não é um número alarmante. Como é que está a situação na nossa rede hospitalar como um todo aqui no Vale do Taquari e a preocupação com a variante Ômicron? Fernando da Gama, boa tarde. Boa tarde. Se fizesse um bom resumo de tudo que realmente está acontecendo no Vale do Taquari. Tá? A nossa região está, neste momento, com essa situação de baixo número de leitos ocupados com Covid. Realmente não está aquela situação que já vivemos no ano passado. Essa cepa, ela é mais transmissível, exatamente, ela é muito mais transmissível do que tivemos até o momento. Mas também ela tem uma baixa letalidade, até em função da vacinação que nós tivemos aqui na região. Sendo que o Vale já está em torno de 75% das pessoas já estão com completo a vacinação. Ou seja, então, conforme a categoria, tem pessoas que já estão com as 3 vacinas completas e algumas já estão com as 2. Então, juntando toda essa situação que nós vivemos hoje, então realmente está, numa certa forma, tranquila, mas não podemos perder de vista os cuidados. Então, esse processo que nós temos, internações clínicas, eu estava realmente verificando hoje pela manhã, então, 43 internações clínicas. Então, porque, na realidade, sendo uma cepa menos agressiva, ela simplesmente ataca mais as vias aéreas superiores, fica tipo um resfriado, uma gripe que normalmente a gente tem, vai mais ou menos naquele estilo ali. Né? Então, ela é tratável muitas vezes, a maioria das vezes, em casa. Então, a pessoa se afasta, fica em quarentena, tratando os sintomas, eventualmente uma pequena febre, coriza, dor de cabeça. Então, essa situação está controlada. Então, neste momento, não há uma demanda forte para internação. O que está acontecendo hoje é uma demanda forte para os pronto-atendimentos,
O que está acontecendo? Os postos de saúde, principalmente nas áreas, cidades maiores, há uma demanda muito forte das pessoas buscando, em função dos sintomas, buscando para saber se tem ou não tem Covid, o que está acontecendo. Então, o conhecimento da doença está muito mais forte, muito mais firme junto à população. Então, elas procuram os postos e as UPAs para ver a situação que está. E com isso, às vezes, há um acúmulo maior e não conseguindo atender naquele momento da ansiedade das pessoas, elas buscam o quê? Os pronto atendimentos dos hospitais. Isso aumentou essa demanda no hospital por aí. É óbvio que situações que requerem internação serão internadas, situações que simplesmente em casa pode ser tratada, ok, está sendo acontecendo. Então, na rede hospitalar aqui do Vale, é isso que está acontecendo. Não há, neste momento, digo neste momento, uma demanda forte para internação, em função da doença, em função da vacinação, que está muito forte e muito constante na região. Isso está nos ajudando. Fernando, você fala dessa situação tranquila, ainda não há algum reflexo já nos hospitais, mas nem comparado ao que a gente já teve em outros momentos da pandemia. Mas quanto aos profissionais da área da saúde, a gente teve informações, inclusive aqui do Hospital Bruno Bor, que recentemente precisou afastar profissionais por conta de terem contraído a Covid-19, já que estão nessa chamada linha de frente da pandemia, então acabam tendo mais contato e exposição ao vírus. No Vale do Taquari, se tem algum levantamento de profissionais que precisaram ser afastados ou que estão afastados neste momento? Olha, exatamente. Esse é outro fator também. Eram duas questões dos hospitais. O aumento na emergência e o afastamento do pessoal da linha de frente, que também estão se contaminando, claro, de forma leve. Isso facilita também para nós o retorno. Antigamente, no ano passado, esse afastamento durava 14, 15 dias. Hoje, no máximo 10. Contribui um pouco, tá? Mas realmente está havendo essa pressão junto ao pessoal da linha de frente. Tá? Em alguns hospitais está em torno de 20% de pessoas afastadas. Isso gera também nos profissionais um trabalho muito maior para o atendimento. Embora esse atendimento esteja restrito um pouco mais, mas não podemos esquecer que a vida continua e não é só Covid que existe. Existe toda uma outra gama de patologias, doenças e que precisa de tratamento, cirurgias. Tudo isso aí continua, independentemente de ter ou não ter Covid. Tá? Então, são dois pilares que estão nos forçando agora. A demanda do pronto atendimento e realmente a questão do afastamento das pessoas de linha de frente. Mas todos os hospitais procuram, de alguma forma, suprir com hora extra, com tudo que é possível para que se mantenha um atendimento de qualidade da melhor forma possível. Fernando da Gama, quando o senhor falou agora há pouco em 43 internações clínicas, nós estamos falando, até para dar um panorama regional, são quantos hospitais e esses 43 pacientes que estão internados, eles estão ocupando quanto por cento, né, da capacidade de leitos? Pois é, eu não consegui ter essa informação da quantidade disponível no momento leitos, tá? Vamos considerar que no pico, tá, nós atendemos com a quantidade que tínhamos, tá? Conseguimos atender, às vezes tinha que abrir mais leitos, tá? Eu não tenho exatamente esse percentual dos leitos que representam esse número de internação clínica, mas eu posso te afirmar que com certeza é baixo. Tá? É baixo porque todos os hospitais se organizaram e formaram grupos, alas diferenciadas. Claro que eventualmente desativou alguma coisa, mas isso não impede que se ative rapidamente, novamente, os leitos que seja necessário. E quantos hospitais são? Somos aqui no Vale do Taquari, somos 20 hospitais.
E por mais que a gente tenha essa situação mais tranquila, e a gente espera que continue dessa forma, por outro lado, a gente vê na Europa, por exemplo, a onda de Covid-19, ela continua, casos cada vez mais confirmando casos. A gente até se fala aqui no Brasil que vai ter esse pico agora no mês de janeiro, que já vai chegando ao fim, e a tendência é que depois se volte a uma normalidade. Mas os hospitais trabalham esperando que possa, de repente, refletir mais em internações. Vocês se reúnem com os outros hospitais para ter essas estratégias, ou fica a cargo de hospital montar a sua estratégia no momento adequado e reabrir leitos, enfim, fazer aquilo que for necessário? Não, fica para cada hospital, não se discute uma questão macro-regional. Tá? Cada hospital dentro do seu município, porque na realidade está tudo, essa questão de atendimento está mais restrito ao seu redor, à sua área de atuação de cada hospital. Portanto, então, esse atendimento, a gente vai trabalhando conforme a necessidade. Tu pode ter 20 leitos já definidos, tá? E trabalha com esses 20 leitos. Automaticamente, poderá estar usando só 10 neste momento, mas tem lá disponível 20. E, eventualmente, se surgir 30 necessidades de internação, com certeza o hospital vai se adaptar e vai atender esses Covid. Tá? Eu aqui posso dizer, quer dizer, se eu tenho disponível 9 e se surgir 20, automaticamente eu vou me adaptando a isso, vou fechando outros leitos, seria para outras patologias, para poder atender esses 20 pacientes. Isso vai ocorrer com todos os pacientes, todo mundo será atendido, não precisamos nos preocupar nesse sentido. E ainda bem que a letalidade é baixa e a rapidez do retorno da pessoa à sua casa é rápido também, em função da Covid hoje. Antigamente tínhamos aquelas internações UTI, que as grandes dificuldades, a pessoa ficava 15, 20, 30 dias internada na UTI, e cada vez surgindo mais necessidades de internação na UTI. Hoje já não é bem assim. É um outro momento, tá, de uma doença, de um vírus que se replica muito rapidamente, mas ao mesmo tempo causa menos problemas para o atendimento. É isso que acaba acontecendo. Então, o giro do paciente, digamos assim, ele entra, mas também sai rápido, porque ele consegue retornar para casa e continuar sua quarentena em casa, tranquilamente, sem grandes problemas. E por enquanto a situação é essa, né? É essa. A gente vê sempre aquilo que acontece lá nos Estados Unidos, na Europa também. Questão de um mês e meio depois, chega aqui pra gente. Sempre foi assim. E, infelizmente, eu vejo uma notícia aqui de que os Estados Unidos está com a maior onda de mortes. Não estamos falando de contaminação. A maior média de mortes por Covid em quase um ano. Chegou a 2.300 óbitos por dia após um aumento vertiginoso de casos. E no Brasil a gente vê que está aumentando também. Que bom que na região a situação é tranquila. Eu estou vendo uma matéria também que diz que o Distrito Federal está voltando a proibir presença de público em eventos esportivos, aquilo que a gente já passou. E o senhor entende que isso vai chegar aqui ou por conta da vacinação, até mesmo não sei o que os administradores dos hospitais, os médicos aqui da região discutem, ou talvez aqui não vai chegar a ter esse aumento por acreditar que a vacinação está maior do que em outras localidades? Eu acredito que a vacinação foi a forma de retenção. Tá? Essa questão dos Estados Unidos também se publica muito que as pessoas que estão internando, tá? Quando fala dos Estados Unidos, tu fala um país de mais de 200 milhões de habitantes. E quando tu busca um dado desse, está falando um país inteiro. Tá? A nossa vacinação, tá, como eu falei, está em 75% o ciclo completo. Tá? Então, com isso, é óbvio que evita as situações graves. Quanto menos pessoas vacinadas, ou com uma dose só, essas pessoas que tendem a ficar mais doente ou ir a óbito. Isso é tranquilo. Tem uma questão histórica das vacinas. A primeira vacina que surgiu no Brasil foi em 1804, contra a varíola.
ela só foi ser obrigatória 30 e poucos anos depois para crianças. E mesmo assim, a varíola só foi erradicada no país em 1971, com muita força, com muita... Essa questão de vacina, o que nós vemos hoje de contra, a favor, isso, etc. Olha, minha gente, quem vai estudar a história da vacinação no país vai ver que estamos repetindo os mesmos erros de mais de 180 anos atrás. É inacreditável. Tá? O Sistema Único de Saúde hoje tem mais de 16 tipos diferentes de vacinas, sendo que a 17ª foi a Covid. Então, nós aqui que estamos conversando, com certeza estamos vivos porque nos vacinamos. Hoje existem 13 tipos de vacina diferentes para crianças. Para adolescente existe 6, algumas se repetem. Tá? Então, a vacina, as pessoas têm que entender, vacina é importante. Os que são contra, estão sendo contra porque estão vivos porque eles foram vacinados por alguma forma de vacina. Então, são coisas que não se entende. Então, a vacina é importante, todos devemos vacinar, para que agora está mais do que comprovado. Na realidade, isso está comprovado desde que surgiu a primeira vacina. Tá? Então, mas as pessoas têm de buscar, e graças a Deus as pessoas estão tomando consciência disso. É óbvio, tem um grupo que acredita que isso aí não é nada. E são essas que morrem e que ficam mal, que vão para UTI. Essas situações ocorrem em todo o mundo. E não é diferente dos Estados Unidos e não é diferente do Brasil. Fernando, você fala da eficácia da vacina e a gente vê isso na prática, né? Porque está aumentando muito o número de casos positivos, mas nos hospitais e nos óbitos isso não reflete da mesma forma. Porém, a gente vê também pessoas que são internadas, às vezes, e tomaram a vacina. Se tem algum levantamento ou conhecimento dos hospitais do Vale do Taquari, se essas pessoas que estão internadas e têm um agravamento da vacina realmente são pessoas não vacinadas? Esse dado eu não tenho. Isso aí, provavelmente, quem poderá ter essa estatística seria a Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Mas podemos, eventualmente, com essa variante que temos, eu acredito que dificilmente vai ter, se a pessoa não tem uma comorbidade, dificilmente vai ter uma situação grave. É isso que tem que ser avaliado. Não podemos dizer que a vacina não está funcionando. Não, temos que conhecer a situação específica daquela pessoa em que houve um evento que não era esperado. As pessoas têm várias doenças e tem umas que descobrem naquele momento, tá? Com até essas situações ocorreram. Então, a vacina protege. Tá? Ela protege a gente. É melhor com a vacina do que sem. Isso é fato. Não podemos dizer que não. Então, a vacina é importante, devemos todos se vacinar e manter em dia o nosso calendário vacinal. Isso vai fazer a diferença, minha gente. Isso faz. A gente vê isso. Quem às vezes tomou só uma dose, depois esqueceu ou não quis tomar a segunda, esses que a situação se agrava mais. Os outros, eventualmente, que fez todo o processo vacinal e eventualmente ocorreu alguma situação não esperada, normalmente havia uma comorbidade associada a isso. Tá certo. Fernando da Gama, obrigado por atender a Rádio Independente, um bom trabalho, esperamos que a situação continue assim, tranquila, né? Uma situação que não se agrave aqui na nossa região mais uma vez em relação à Covid ou até mesmo a outras doenças. Ok, muito obrigado. E não podemos esquecer, use máscara, evite aglomeração, faça sua vacina no seu tempo adequado. Tá bom, a gente agradece então o Fernando da Gama, ele que é o administrador do Hospital Leonilda Brunet de Ilópolis e também presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes Religiosos e